Eu vou para a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Para mim é um motivo de muita alegria, mais essa noite, junto com esse povo maravilhoso, né? Que estamos aqui louvando a Deus. Hoje, se calasse tudo, nessa hora de sair daqui associado, com a palavra que Deus tem falado conosco, nos louvores, tem falado na palavra, e creio que vai continuar falando, porque aquele que vem em busca da sua vitória, aquele que vem em busca de uma bênção, vai sair com ela nas duas mãos nesta noite. Eu queria também que os irmãos ficassem de pé e vão falar um pouquinho com o Pai, porque até aqui nós temos escutado os louvores, escutado as palavras, então vamos também agora falar mais um pouquinho com o Pai. Senhor nosso Deus e eterno Pai poderoso, graças te damos, Papai querido, nesta noite maravilhosa, qual aqui estamos, Senhor, na tua presença, meu Pai. Pai, que venha abençoando cada vez mais, venha abençoando este lugar, Senhor, que venha trazendo alma para este lugar, Senhor. Aqueles que vêm em busca da tua vitória, Senhor, meu Pai, aquele que vem em busca de uma bênção, Senhor, vai sair para as tuas mãos nesta noite. Que o dia da manhã, Senhor, meu Pai, que possa vir aqui contar seu testemunho, Senhor, da tua bênção, da tua vitória de Deus, Senhor, Deus. Pai, também vem abençoando todos os vizinhos, Senhor, os de frente, os de lado, os de fundo, Senhor. Pai, também abençoa as autoridades desta cidade. E que venha também abrir as portas de emprego, Senhor, nesta cidade, Senhor, meu Pai. Por isso nós te pedimos, nós te agradecemos, Senhor. Pai, abençoa, Senhor. Abençoa. Por isso nós te pedimos e te agradece. Em nome do Senhor Jesus. E as palmas para o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria só de deixar o versículo aqui da igreja que diz assim, Josué, capítulo 1. Não te mantei eu, esforça-te, que tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se Deus te mandou, não temas, o Senhor é contigo para te dar vitória. Eu gostaria de passar. Gostaria de passar a palavra para o irmão Roberto, para trazer a palavra nessa noite. Que Deus possa estar falando no coração da igreja nessa noite, através da palavra. E que o Espírito Santo de Deus, chegando na unção dele, na graça dele. Eu convido o pastor Zé para estar orando pelo nome de Jesus. Que Deus possa falar no seu coração nessa noite, através da palavra do Senhor. Irmãos, se colocam de pé, se puder, por gentileza. Glória a Deus. Pelo nosso irmão Roberto, nosso irmão missionário Roberto, estará ministrando a palavra de Deus em nosso coração. Eu queria fazer uma pergunta antes de nós orarmos ao Senhor. Você veio aqui ouvir o que você quer ouvir, ou você veio ouvir o que Deus quer falar? Deus quer falar. Quer ver, irmãos? Deus quer falar. Então diga assim, fala, Senhor. O teu servo ouve. Senhor, meu Deus, Senhor. Aqui está, Senhor, teu servo, nosso irmão missionário, que estará ministrando a tua palavra, Senhor. O Senhor é o Deus que conhece o coração do homem, o coração da mulher. Tu sabes, Senhor, o que a tua igreja necessita. Tu sabes, Senhor, o que a tua igreja precisa. E neste momento, através do teu servo, que estará ministrando, Senhor, a poderosa palavra, usa, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Cumprimento e mostra o Pai do Senhor. Amém. Glória a Deus, que deu essa oportunidade. No dia, à noite desse dia, né? Fazia algum tempo que eu não vim aqui, mas eu faço aquilo que Deus me manda, né? As igrejas são muitas, também tem o ministério, também eu posso abandonar, mas Deus está trabalhando, né? Deus ele me manda outros também para vir, está aplicando a palavra dele. E nós sabemos que nós estamos vivendo o final dos tempos. A volta de Jesus Cristo é iminente. Jesus Cristo já está às portas. Agora, irmãos, o que era pregado no início não é mais pregado no final. Hoje em dia, Jesus ele está enfatizando muito o que é uma pregação de salvação. Jesus ele não está enfatizando mais uma pregação de bênção,
que Ele já está às portas. Então Ele está o quê? Nos advertindo para propriamente a salvação. O Senhor, Ele falou comigo, Ele me deu uma palavra, Ele já me confirmou 5 vezes hoje. 5 vezes, irmãos, é uma palavra dura. É uma palavra que eu não gosto de estar pregando dentro das igrejas. Eu prego mais fora. Não prego muito nas igrejas. Eu prego bastante fora. Mas é uma palavra dura, irmãos. E até é difícil de pregar. Porque aqui o pastor fala, hoje em dia, a igreja não quer ouvir aquilo que Deus quer falar. A igreja um dia quer ouvir aquilo que ela quer ouvir. Não aquilo que Deus quer falar. É como se fosse, como se eu colocasse aqui, Jacó e as suas duas esposas, Léia e Raquel. Raquel era a bênção que ele queria. Léia não era a bênção que ele queria, mas era a bênção que ele precisava. Jesus não veio de Raquel, mas veio de Léia, ou Lia. Judá veio de quem? De Léia. Levi veio de quem também? De Léia. Não veio de Raquel. Mas não era o que ele queria. Ele amava quem? A Raquel. Ele pagou o preço dobrado por causa de quê? Por causa de Raquel. Quantas e quantas vezes nós estamos pagando o preço? Por aquilo que nós queremos. Mas aquilo que nós queremos não é a bênção que Deus quer. Não vai nos levar a bênção. Mas é algo para que nós venhamos a refletir. O pastor já falou em Isaías. Aqui foi uma confirmação também de Deus. 1,19. Se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. Meu irmão, Deus não vai usar nem a mim, nem a vocês. Todos nós somos pecadores. Existe alguém que não é pecador? Somente aquela criança, que ela ainda não conhece o pecado. E Jesus falou que o reino pertence a ela, criança. E nós devemos agir como se fosse uma criança. Agora, se Jesus voltar hoje, a única pessoa que tem a garantia de salvação é aquela criança. Agora, será que vocês, será que nós temos essa garantia de salvação? Será que nós estamos fazendo que nem Isaías está falando aqui? Se quiseres e ouvirdes, será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Será que nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Meu irmão, querer uma coisa, ouvir a outra, mas obedecer é completamente diferente. Quantas pessoas estão querendo? Estão ouvindo, mas não estão praticando. O pastor também falou sobre isso. Se a minha palavra estiver em vós, e vocês em mim, pedireis tudo. Mas a gente sabe tudo aquilo que nós pedimos. Mas nós temos que estar aqui na palavra. E a palavra tem que estar em nós. Em Daniel. Vamos abrir em Daniel. Capítulo 8. Glória a Deus. Daniel, capítulo 8. Eu vou usar alguns textos. Eu vou estar usando alguns textos para propriamente entrar no texto ao qual Deus quer que eu venha a meditar com os irmãos. Jesus, ele sempre pregava uma palavra assim simples. E ele sempre estava o quê? A grande maioria das pregações de Jesus, ele estava sentado com os seus discípulos ao redor dele. Era uma conversa entre eles. E ele ensinando a eles. Daniel 8, versículo 12. Diz assim: E o exército lhe foi entregue com um sacrifício contínuo, por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra. Fez isso e esperou. Daniel está falando que no final dos tempos, se os irmãos virem a ler até o final, ele está falando no fim dos tempos. É o que? Uma palavra de Deus escatológica que fala sobre o final dos tempos. Que o que? A palavra já estava sendo jogada por terra. Desde aquele tempo, iria continuar sendo jogada por terra. O que acontece hoje em dia? A palavra de Deus está sendo jogada por terra. O intento de Satanás está crescendo cada vez mais. Mas é para quê? Para que se cumpra aquilo que foi profetizado. Quantas e quantas pessoas estão ouvindo? Quantas pessoas estão querendo? Estão ouvindo, mas não estão praticando? Estão jogando por terra. Quantas e quantas vezes, meus irmãos profetas, quantas e quantas vezes Jesus fala conosco e nós fazemos o quê? Jogamos fora. Não damos ouvidos.
acontecendo em tempos atrás está prosperando. Como em tempos atrás ele veio matar, roubar e destruir. O que ele está fazendo? Destruindo as igrejas. Porque ele entra aqui e anda. Agora, Satanás ele está proibido de entrar nas igrejas? Não. Mas ele entra e ele joga. E ele está prosperando. E está acontecendo coisas que no início eram pecado. Hoje continua sendo pecado. Mas a igreja está usando uma venda nos olhos. Estão aceitando. Muitas coisas que hoje nós não aceitamos, daqui a pouco tempo vamos aceitar também. Vai aceitar, porque muitas coisas estão sendo aceitas dentro da igreja do Senhor. Não falo da outra igreja, mas dentro da igreja do Senhor. No 27, no próprio capítulo 27, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão. E não havia quem a entendesse. O que aconteceu? Aquela visão, aquilo que Deus estava mostrando para Daniel, aquilo era uma luta espiritual na vida dele. Ele ficou enfraquecido. Quantos de nós também ficamos enfraquecidos? Eu fico enfraquecido constantemente por causa da palavra de Deus. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acovardar? Não, se for irmão falou, não tenho que me acovardar. Eu tenho que ser o quê? Corajoso e falar, e explicar sobre a palavra de Deus, ensinar sobre a palavra de Deus. Mas isso vai me trazer um grande conflito espiritual, porque os nossos inimigos estão onde? Estão aí nas potestades. Mas o que ele faz? Ele entra aqui na igreja. Ele usa aquelas pessoas que estão ao nosso redor para contra nós. É assim que Satanás ele faz. Então eu quero falar o quê? Eu quero falar da vontade da carne. Qual é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. É uma luta espiritual da nossa carne contra o Espírito de Deus. Se nós lermos aqui em Gálatas 5, ele vai falar 5,16. Digo, porém, andai em Espírito. Está falando do Espírito Santo. Andai com o Espírito Santo. E não cumprireis a concupiscência da carne. Se vocês andarem em Espírito, o Espírito Santo de Deus em si, vocês não vão cumprir a sua vontade carnal, da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Esse opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muitas vezes nós queremos fazer a vontade do Espírito, mas por causa da nossa carne nós não fazemos a vontade do Espírito, nós não fazemos a vontade de Deus, acabamos fazendo a nossa própria vontade. Essa vontade da carne nos leva ao pecado, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas herdarão o reino de Deus? Não herdarão o reino de Deus. Paulo já estava enfatizando algo que ele já tinha falado várias vezes. Deus está enfatizando algo que ele já falou várias vezes. Nós temos que ser o crente inchado para nós. Primeiramente, Deus está falando comigo, depois para vocês. Não seja um crente para os outros. Não, primeiramente é para mim e para vocês. Guarde para vocês essa palavra. Agora o que acontece? Será que nós estamos andando em espírito? Ou na concupiscência da carne? Aqui existem muitos pecados, ao que eu estou falando, que é o desejo da carne. Eu vou falar propriamente do primeiro, que é a prostituição, que significa o quê? O adultério e a fornicação. Irmãos, Deus ele está falando. A palavra de Deus, Deus ele fala que não é homem para que minta. Tem filho do homem para que venha assim, entender? Mas Deus ele se arrepende de uma maneira diferente da nossa. Ele se arrepende depois ou antes. Nós nos arrependemos depois que fazemos. Ele se arrepende antes de fazer. Se nós nos arrependemos, ele vai se arrepender antes também. Mas por causa do nosso arrependimento, então nós temos que ouvir a palavra de Deus e nos arrepender. E voltar atrás e refazer o erro, para que nós venhamos herdar o reino de Deus. Agora fala para os irmãos. Hoje em dia, o que Satanás está fazendo dentro das igrejas? Qual é o intuito dele? Destruir as famílias.
destruir os casamentos. E está fazendo o quê? Está frustrando. Quantas nós, pessoas, por exemplo, pregadores, pastores, que são divorciados, separados, fazendo a própria vontade da carne, é a vontade de Deus? Deus abomina o divórcio. Deus ele fala sobre isso. Nós vamos falar sobre isso. Não sou eu que estou falando, não quero agredir ninguém. Só quero orientar. Só vou pedir o ensinamento de Jesus e de Paulo também. Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Aleluia a Deus, glória a Deus. Irmãos, não é fácil pregar essa palavra. Muitos não gostam de pregar essa palavra porque sentem medo, né? Mas nós temos que fazer aquilo que Deus manda. Jesus ensina sobre o casamento e o divórcio. Irmãos, não fui eu que escrevi a palavra de Deus, não fui eu que coloquei títulos, coloco os títulos, mas não fui eu que coloquei. Foi o escritor que colocou e diante da palavra de Deus que está escrito. Aí começa a falar, aconteceu o quê? Concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se ao confim da Judéia, além do Jordão. Qual foram esses discursos a qual Jesus ele tinha acabado de concluir? Se nós voltarmos no capítulo 18, ele está falando o quê? Está falando, conversando com os discípulos. Eles estavam discutindo, brigando entre si, porque queriam ser maiores no reino de Deus. E isso trouxe uma discussão entre eles. Queremos, Senhor, eu quero ser maior, eu quero ficar na sua direita, eu quero ficar na sua esquerda. E isso traz muita. Isso é por meio de seus próprios apóstolos. Depois Jesus começou a falar, alertá-los na presença de todos, para não desprezar o próximo. Depois ele ensinou como tratar o irmão que peca. Depois ele falou a parábola do credor e do pacífico. O que acontece? Ele estava ensinando os seus apóstolos. Ele acabou de ensinar, e ele continua ensinando. Eles seguiram muita gente em coroas ali. Então chegaram para eles os fariseus. Quem eram os fariseus? Aquelas pessoas que tinham muito conhecimento dentro da lei. Dentro por ali, a grande maioria eram sacerdotes. Sacerdotes fariseus, saduceus. Existiam os zelotes, essênios e outros mais. E o que eles fizeram? Eles chegaram para presença de Jesus tentando. Agora eu pergunto para os irmãos: Deus tenta alguém? Não, Deus prova, mas Deus não tenta. Quem tenta? A tentação vem de quem? Satanás. Mas Deus permite a tentação. Permite Satanás vir contra. Mas não veio, não é Deus, mas é a permissão de Deus vindo por meio de Satanás. E o que Satanás estava fazendo? Ele estava tentando a Jesus a respeito de alguma coisa. Ele dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Eles tentando Jesus, eles indagaram Jesus, espremeram Jesus na parede, perguntando a Jesus: Jesus, é lícito o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Será que é lícito hoje os casados repudiarem a sua mulher por qualquer motivo? Não, mudou a lei, Deus mudou, continua sendo a mesma coisa. Deus ele está fazendo essa pergunta para nós também. Ele, porém, respondendo, disse: não tenhas lido pelo princípio o Criador fez macho e fêmea. O que Jesus começou? Ele começou a ensinar a eles a respeito daquilo que eles queriam, né? Tentar Jesus, levantar a mão para ele. Ele começou a explicar a respeito disso. No princípio não era assim, porque o Pai fez o quê? O Criador fez o macho e a fêmea. Ele disse: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Ele fez essa pergunta também. No início não foi assim? Não iria a mulher, o homem e a mulher não iria deixar o pai e a mãe, iria se unir com o seu cônjuge, e seria uma só carne. Aí está perguntando também outra pergunta: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Meu irmão, Deus tem poder. Satanás tem poder? Tem, mas é insignificante perto de Jesus.
falar. Disseram eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? Ele repudiava? Uns confiavam que Jesus era provavelmente Deus, Filho de Deus. Outros não. Esses aqui, eles estavam tentando Jesus, mas sabiam que Jesus era Filho de Deus. E eles mesmos falaram: mas por que mandou Moisés? Por que você mandou? Por que o Senhor mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiar? Então eles estavam assumindo que Jesus era Deus. E ele tinha dado essa ordenança a Moisés. Por que o Senhor deu? Aí Jesus explicou. Disse ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Foi Moisés que permitiu, mas não era Deus. No princípio não era assim. Mas por causa do dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Moisés permitiu, mas não era Deus. Então é completamente diferente. Se há uma permissão vinda pelo homem, uma permissão vinda por Deus. Eu vos digo, agora é Jesus falando. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sempre por causa de prostituição ou sexo fora do casamento, e casar com outra, comete adultério. Eu que casar com uma repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos. Agora não são mais os fariseus, são os discípulos. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Jesus falou: nem todos vão receber essa palavra, nem todos vão querer receber, nem todos vão querer obedecer essa palavra, mas somente aqueles a qual vai ser concedido. Concedido o quê? Entrar no reino de Deus. Esses vão obedecer essa palavra. Aí Jesus falou, mas já tinha falado aqui, ó: vocês só podem repudiar a sua mulher ou seu marido por causa de prostituição. Se ela prostituir-se, ela tem uma relação sexual fora do casamento, ou se ela se tornar, ou se você se tornar viúvo. Paulo também adverte, 1 Coríntios 7, Romanos 7, a respeito dessa palavra também. Agora, quantas pessoas estão separando, casando, separando? As vistas de Deus continuam aqui, casado com a primeira pessoa. Porque a palavra de Deus fala que Deus, aquilo que Deus une, o homem não separa. Então a pessoa vai estar a vida inteira dentro da igreja e fora da igreja também. Mas Deus está falando aqui dentro. Vai ficar dentro da igreja, mas viver em adultério. Por quê? Porque não dá ouvido à palavra de Deus. Está jogando a palavra de Deus por terra e está prosperando. Assim como o pastor falou também. Se quiseres ouvir, comerá o melhor dessa terra. Agora, meu irmão, se a pessoa estiver aqui dentro e não estiver ouvindo a palavra de Deus, não estiver praticando a palavra de Deus, não vai adiantar, não vai conseguir entrar. Porque Jesus vai falar: ó, fica aqui do lado esquerdo, porque ele falou em Mateus, o próprio Mateus falou sobre isso. Para terminar, Mateus 7, olha só o que Jesus falou. Mateus 7, a partir de 21. Aleluia, Deus. 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Irmãos, quando Jesus lhe fala que nós temos que negar nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, sua própria mulher, seu esposo, negar a si próprio, pegar a sua cruz e seguir Jesus. Você tem que negar a sua própria vontade, a vontade da carne. Agora, se você não está negando a vontade da carne, você não está conduzindo a cruz e não está seguindo Jesus. Não tem como. E ele continua: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ele está falando para quem? Aqueles que pregam a palavra dele. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é a vontade de Deus? Não, é a vontade da carne. Agora, quantos estão no meio? Nós, que estamos praticando a iniquidade. Agora cabe o quê? Ouvir a palavra de Deus, se arrepender e voltar
ex-marido, fique solteiro. Peça perdão. Aí você não vai estar praticando iniquidade. Se você não conseguir voltar ao seu ex-cônjuge, pelo menos fique solteiro. Aí vai estar no caminho de novo. Agora, se conseguir voltar com o ex-marido ou a ex-esposa, amém, melhor ainda. Mas se não conseguir, separa e volta para o caminho. Não ande conforme o seu querer, conforme a sua própria vontade. Porque o seu próprio querer, a sua própria vontade, vai se jogar onde? No inferno. E o inferno vai ser jogado juntamente com a besta, o falso profeta, todos aqueles que não obedeceram a próprio Deus. Propriamente também o inferno vai ser jogado onde? Dentro do lago de fogo e de enxofre. Mas isso vai acontecer quando? No julgamento final. Agora nós temos que estar o quê? Os nossos nomes escritos no livro da vida. Agora aquele que anda conforme o seu querer, a sua própria vontade, cometer iniquidade, o nome está no livro da vida? Irmãos, não está. Jesus ele está advertindo a quem? Aqueles que fazem a vontade dele. Porque ele ama esses. E ele não quer que se perca nenhum. Que nós venhamos refletir essa palavra. Se eu fosse falar, eu falaria muito mais. Eu posso explicar aqui, Romanos, eu posso explicar no versículo 7 também. Paulo ele vai se aprofundar mais dentro dessa palavra. Ele vai se aprofundar nessa palavra. Agora, o tempo é escasso, um pouco, mas o conteúdo é muito grande. Agora, aquele que está cometendo não somente o pecado do adultério, mas outros tipos de pecado, é da mesma maneira. Se conseguir com Deus, volta para o caminho certo. Você vai poder comer o melhor dessa terra. Amém? Amém. Senhor, agradeço a oportunidade do nome santo de Jesus.